da informação e agora ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vindo ao palco virtual da Nave Control Play Experience, Eduardo Matos. O palco é todo seu. Muito bem-vindo a esta tarde. Olá, obrigado pela introdução, muito bom. E é um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento que eu ganhei ao longo da carreira aqui, um pouquinho dele com vocês. E vai ser um prazer aí participar desse evento. Tá muito massa, já começou muito bem aí com a Badu. Então, vamos lá, vou continuar falando de carreira aqui, né, que é um ponto bem importante para quem já está pensando ali em entrar no mercado de trabalho, talvez já está há alguns anos. Então, a Badu, ela falou de futuro, eu vou falar muito aqui de presente e talvez com alguma pitadinha de futuro para conseguir encaixar também no que a Badu falou. Então, vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. Só passando aqui rapidinho sobre o conteúdo que eu vou trazer, basicamente eu vou falar um pouco do crescimento, da evolução da área de tecnologia, a expectativa, a evolução, como que evoluiu as expectativas em cima das pessoas, bootcamps, são, um caso aí, a parte bem interessante, as áreas de atuação, pelo menos algumas delas, tem muitas áreas de atuação, a Badu trouxe várias aí que eu não vou falar aqui, então vou trazer só algumas ali. Como a gente consegue se manter relevante nessa área, então pensa que coisas mudam com muita frequência, então como é que a gente consegue se manter relevante? Então esse é um ponto bem interessante para trazer. Soft skills, que são habilidades ali mais humanas, vamos dizer assim, então a gente tem as habilidades técnicas e tem as humanas também, né? Como é que a gente consegue lidar com outras pessoas e com situações de uma forma melhor. Então, essa parte de soft skills e o que eu imagino que podem ser os primeiros passos para quem quer entrar na área de tecnologia, tá na Control Play, imagino que já seja um ótimo primeiro passo. Então, depois disso, o que será que a pessoa pode fazer e tal? Quais são as possibilidades? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Legal. Na minha visão, hoje, a gente vive a era de ouro na área de tecnologia, tá? Então, eu peguei uma matéria razoavelmente recente, falando que a falta de profissionais, ela já está beirando aí 70 mil pessoas por ano, tá? E hoje, se eu não me engano, o dado mais atualizado que eu sei é que em 2021 a gente tem um gap aí de 400 mil posições no mercado brasileiro, que é muita coisa. Então, existe muita vaga no mercado e pouca gente, especializada para conseguir atuar nessas posições. Então, quer dizer, isso mostra que existe uma grande vantagem para quem vai entrar nesse mercado, né? A chance da pessoa conseguir se empregar e trabalhando com tecnologia é muito grande em comparação com outros setores. Então, eu vou pegar aqui um só de exemplo que vem à minha cabeça, como o setor de engenharia civil, por exemplo. É um setor que já empregou muita gente, mas hoje ele parece que não anda tão bem das pernas e tal. Agora, tecnologia, desde a época que eu entrei, a coisa está muito quente, né? E eu entrei no mercado de tecnologia tem mais ou menos uns 12 anos, alguma coisa por aí, e de lá para cá o mercado só se aqueceu. Então, quer dizer, é uma boa forma aí, é muito provável que entrando nesse mercado a pessoa consiga crescer bastante, tenha bastante espaço para conseguir se desenvolver. Mas isso não significa que as coisas não acontecem, tá? Tipo, as coisas não estão mudando nesse sinal. Então, mudança acontece o tempo inteiro. Então, trabalhos que antes eram manuais, eles acabaram virando ferramentas ali. Então, só para dar um exemplo aqui, então, quando eu comecei minha carreira, a gente precisava de programadores para conseguir criar sites para as pessoas. E hoje em dia existem ferramentas de graça até, que, enfim, na internet que você consegue criar um site do zero sem nenhum conhecimento de tecnologia, o que é muito interessante e abre muitas portas aí, né? Então, quer dizer, antes a gente precisava de pessoas para fazer um trabalho, hoje em dia isso está automatizado. Então, essa mudança, ela acontece, eu diria especialmente dentro da área de tecnologia. Aí eu vou falar um pouquinho mais para frente o que na minha visão, não muda ou muda pouco e como que a gente consegue entrar bem nesse mercado, né? Enfim, a automação também é uma constante. Eu diria que quase todo trabalho ele é automatizado, tá? Ou ele pode ser automatizado. Inclusive aquele que nós, pessoas de tecnologia, fazemos no nosso dia a dia. Então, como eu comentei aí, a parte de criação de sites,
né, criação de aplicativos. Hoje, a gente tem pessoas que desenvolvem, especializadas em desenvolver aplicativos, mas, para mim, em algum futuro, num futuro não muito distante, boa parte dos aplicativos que forem criados, eles vão poder ser criados de forma automática também, tá? É só questão de tempo, das ferramentas evoluírem, das pessoas entenderem melhor como que elas conseguem fazer isso. Então, para mim, é só uma questão de tempo. Então, trabalhando com tecnologia, tudo que pode ser automatizado, eventualmente vai ser automatizado. E a alta demanda por profissionais fez o mercado mudar bastante de um tempo para cá, tá? Então, até talvez ali nos anos 2000, alguma coisa por aí, talvez até na época que eu comecei, né, 2008, 2010 ali, mais ou menos nessa época, era obrigatório para as empresas que as pessoas que fossem trabalhar com tecnologia fizessem alguma faculdade. Na época, era muito comum a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje em dia, a gente tem engenharia de software, ciência da computação, engenharia da computação, e, enfim, aí existem faculdades ainda para isso. Hoje, muitas pessoas fazem faculdade, mas o que está acontecendo é que, como as faculdades demoram muito para conseguir formar pessoas, então 4, 5 anos, dependendo da pessoa, talvez até um pouco mais, isso não está sendo suficiente para a gente conseguir trazer pessoas que conseguem entrar no mercado e desempenhar um trabalho suficiente para conseguir, enfim, gerar riqueza para empresas, enfim, e fazer aquela empresa crescer, né? Então, 4 anos para formar uma pessoa, 4, 5 anos, é muito tempo, tá? Então, o mercado ele já está se adaptando a isso. E cada vez menos empresas elas estão dispostas a esperar que a pessoa tenha uma faculdade, tenha uma formação universitária para ela entrar naquele mercado. Então, quer dizer, inclusive, isso mudou, né? Isso já está mudando para outras profissões também, mas para a tecnologia, isso hoje é praticamente uma verdade, assim, né? Hoje em dia, as empresas elas estão prezando muito mais, ou não prezando muito mais, né? Mas elas estão olhando muito mais para pessoas autodidatas ou que vieram de um bootcamp. Aí já eu vou falar um pouquinho sobre bootcamp, mas pensa que, quando estou falando aqui desse agora, é basicamente a não necessidade de uma faculdade para a pessoa desempenhar um trabalho dentro de tecnologia. Então, como eu comentei aqui, né, a formação das faculdades se mostra irrelevante na maioria dos cenários, e uma boa formação técnica é mais próxima do que o mercado realmente precisa. Então, o que a gente vê, e isso eu vejo muito, estando na área de tecnologia, é que as faculdades elas têm um currículo que é muito defasado. Então, as pessoas aprendem coisas que eu diria que talvez 80%, 90% do que elas aprendem na faculdade não é aplicável no dia a dia, no trabalho dela. Então, quer dizer, por que a pessoa estudaria por 4, 5 anos para aprender um monte de coisas que ela sequer vai usar, enfim, no trabalho dela e tal? Então, essa é uma pergunta bem pertinente. E o que faz mais sentido, pelo menos hoje, que o mercado está exigindo mais, é um conhecimento mais técnico que a pessoa pode adquirir dentro de um curso técnico, tá? Aí que entra o bootcamp. Então, pensa que do mesmo jeito que a pessoa talvez consiga desempenhar, fazer um curso técnico para fazer um outro tipo de trabalho, talvez trabalhar com eletrônica, alguma coisa assim, a mesma coisa funciona para a área de tecnologia, dentro de algumas áreas específicas, tá? Não são todas elas, não. Algumas vão exigir um conhecimento mais profundo, aí talvez seja interessante a pessoa fazer faculdade, se aprofundar no estudo de matemática e de assuntos talvez correlatos ali, mas na boa parte a pessoa não precisa ter uma faculdade para poder desempenhar um papel ali e evoluir no mercado de tecnologia. Aí, falando um pouquinho dos bootcamps, eles são um caso bem interessante, só explicando aqui o que é um bootcamp, né? É basicamente uma escola de programação, vamos dizer assim, só que ela é focada em formar pessoas para o mercado de trabalho, tá? Pelo menos dentro de uma área que ela é muito ampla hoje no mercado de trabalho e que tem uma deficiência muito grande de profissionais. Já eu vou falar exatamente que área é essa, tá? E o interessante dos bootcamps é que eles têm um risco praticamente zero para a pessoa que está fazendo. Então, pelo menos os bootcamps mais famosos, já vou citar alguns deles, eles têm uma taxa muito próxima de 100% de empregabilidade antes da pessoa se formar. Então, quer dizer, ela nem precisa terminar o bootcamp e ela já tem emprego assegurado, ela já passou no processo, já fez o processo seletivo numa empresa legal, já passou no processo seletivo. Então, quer dizer, para quem está entrando ali no bootcamp, para quem pensa em fazer um bootcamp, o risco da pessoa é praticamente zero. Eu diria que não é zero para ela entrar no mercado de trabalho, porque pode ser que ela não goste, enfim, do que ela viu ali, ela não queira trabalhar com aquilo, o que é super justo, e, enfim, aí ela tenha perdido, entre aspas, perdido aquele tempo que ela gastou ali, né? Então, por isso que, para mim, o risco não chega a ser zero, tá?
Mas, dado que ela realmente quer trabalhar com tecnologia, então, entrar para um bootcamp é uma forma praticamente garantida dela conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. E o legal desses bootcamps é que eles são muito curtos em relação à faculdade. Então, um bootcamp é muito comum você ver ele tendo duração ali entre 9 meses e 1 ano. Quer dizer, a pessoa consegue entrar no mercado, começar do zero, aprendendo alguma coisa, literalmente do zero, ela não sabe nada sobre aquele assunto. Para entrar no bootcamp não precisa ter nenhum conhecimento prévio, então ela entra conhecendo nada e dali a 9 meses, 1 ano, ela já está empregada, que é muito legal. E falando de tecnologia, né, como a demanda é muito alta, o que acontece é que os salários eles também tendem a ser razoavelmente altos, assim, comparado com outras profissões, né? Então, é comum, por exemplo, você ver uma pessoa saindo de um bootcamp, estudando por 9 meses, 1 ano, e ganhando aí aproximadamente 5 salários mínimos. Né? Provavelmente muito acima de muitas outras profissões que exigem que você estude 4, 5, 6 anos, talvez. Então, quer dizer, é um tempo muito curto que a pessoa precisa se dedicar para aprender alguma coisa, para já sair com um salário inicial razoavelmente alto, o que é bem interessante. E aí uma pergunta até interessante é que dá para não precisar de bootcamp para entrar no mercado de trabalho? A resposta é sim, a gente consegue não precisar deles, mas é preciso correr muito atrás de aprender o conteúdo que o mercado exige. Então, o legal do bootcamp, ou dos bootcamps, né, é que eles simplificam muito esse caminho. Então, eles começam desde os conhecimentos mais básicos ali, vão evoluindo, e você aprende isso junto com uma turma, você tem monitores para tirar dúvidas e tal. Então, quer dizer, para entrar no mercado de trabalho na área de tecnologia, pelo menos falando da área específica de web aqui, já falo um pouquinho mais sobre isso, para mim, essa é a forma mais interessante hoje. E, enfim, aí quem está próximo, talvez, de terminar a escola, alguma coisa assim, já pode começar a pensar fazer um bootcamp, né? E só para vocês terem noção, né? Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente já contratou várias pessoas que vieram de bootcamp e são pessoas que mandam muito bem no dia a dia. Então, quer dizer, a gente não precisa ali, talvez, dar tanto suporte para as pessoas quanto a gente dava para pessoas que vinham de faculdade e tinham pouquíssimo contexto daquilo que a empresa usava, né? Então, é um negócio bem doido, porque como o ensino ele é muito mais direcionado para o que as empresas precisam, então acaba que a gente precisa dar, talvez, gastar menos atenção ali com as pessoas no desenvolvimento delas. Obviamente, a gente vai, enfim, tomar um tempo ali para desenvolver essas pessoas, mas é muito menos do que uma pessoa que vinha da faculdade e tinha pouco contexto. E o Bootcamp, ele tem um negócio bem interessante, que eles confiam tanto, né? Os criadores, os donos de Bootcamps, eles confiam tanto que as pessoas já vão sair dali empregadas que eles já consideram isso no próprio modelo de negócios. O que significa que as pessoas, normalmente, tá? Tipo, existem formas diferentes de pagar por esse Bootcamp, mas uma forma muito comum quem faz o bootcamp não paga literalmente nada para fazer, então você estuda por 1 ano, 9 meses, 1 ano, literalmente de graça, tá? Você só vai gastar o seu tempo e você só começa a pagar depois que você tiver empregado numa empresa, ganhando um salário a partir de tanto. Ali alguma coisa talvez em torno de 3 salários mínimos, enfim, alguma coisa por aí, né? 3 a 5 salários mínimos. Então, quer dizer, os donos de bootcamp já consideram e já confiam que a pessoa vai conseguir entrar numa empresa, numa boa empresa, ganhando bom salário para ela conseguir, em seguida, pagar o bootcamp. O que é bem legal, né? Especialmente para quem talvez tenha menos condições financeiras, ou para quem talvez não confie tanto que a coisa vai dar certo. Então, bootcamp pode ser um caso bem interessante para quem está nesse cenário. Citando aqui alguns bootcamps, vou citar os mais famosos, mas existem diversos aí, dá para buscar no Google. Então, tem a Tribe, tem a Driven, tem a Kings Academy. O que muda de um para o outro, obviamente, tem toda a didática ali, talvez a sequência de conteúdo que muda, mas um outro ponto interessante que muda também de um para outro, o que pode mudar de um para outro, são os detalhes ali da linguagem de programação que ele usa, ou talvez de uma outra tecnologia que ele usa. Então, quer dizer, isso aí pode mudar de um para o outro, mas na prática, isso não deveria fazer tanta diferença para a empregabilidade da pessoa, tá? Mas, enfim, é o que muda de um para o outro. Aí, se você, enfim, tiver a fim de buscar entender mais, eu acho que vale conversar com o pessoal que, enfim, de lá, com pessoas que já fizeram bootcamp, para entender mais ali os detalhes de como a coisa funciona. Um outro ponto interessante do bootcamp é que as vagas são limitadas mesmo, tá? As vagas não são para qualquer pessoa, então não
eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou conseguir entrar. Não é bem assim que funciona. E as vagas são limitadas justamente porque eles querem assegurar que vão conseguir dar um bom suporte, um suporte bom o suficiente para as pessoas que estão lá dentro, né? Então, por isso que as vagas são limitadas. É diferente de, talvez, de uma faculdade particular, vamos dizer assim, num caso mais comum, onde, conforme mais pessoas entram, a faculdade ela vai abrindo mais turmas. Aqui não, as vagas são limitadas. Talvez no futuro próximo, a médio prazo, esse tipo de coisa mude, eles consigam crescer a ponto de conseguir adequar a demanda ali, mas, em princípio, as vagas são limitadas mesmo. Algumas áreas aqui falando de tecnologia, dentro do segmento de tecnologia. Então, a gente tem o desenvolvimento back-end, que é quando, basicamente, a gente tem um código, né, a linguagem de programação que a gente usa para escrever o código, a gente tem isso rodando dentro de um servidor, processando, assim, normalmente processando dados, né? Então, a gente recebe, talvez, um formulário que alguém preencheu, alguma coisa assim, tem que enviar um e-mail. Então, quando a gente está processando esses dados, normalmente isso é feito no back-end, tá? Então, a gente tem um segmento específico para isso, que é o desenvolvimento back-end. Aí dentro dele existem, enfim, diversas tecnologias, linguagens de programação, por aí vai, mas tem talvez uma grande área chamada de desenvolvimento back-end. Tem o desenvolvimento front-end, que ele é basicamente aquele código, vamos pensar num navegador ali, né? Então, o Google Chrome ou o Safari que a gente está usando, e a gente tem aquela tela, enfim, tem o site, e, enfim, aí tem as cores das letras, dos botões, aí quando eu passo o mouse em cima do botão, o botão ele se mexe. Sempre quando isso acontece, é basicamente desenvolvimento front-end, tá? Então, é tudo que interage diretamente com a pessoa ali no site. E juntando esses dois, desenvolvimento back-end e desenvolvimento front-end, a gente tem o chamado de desenvolvimento web, que são as aplicações criadas para web mesmo. E o que os bootcamps, pelo menos os bootcamps de hoje, né, o que eles ensinam é basicamente essa parte de desenvolvimento web, que é onde, na minha visão, tem o maior gap nas empresas, tá? Então, as empresas buscam muito por profissionais que tenham conhecimento de back ou de front-end, ou dos dois, tá? Então, pode ser qualquer um dos dois. E o bootcamp ensina os dois e a pessoa pode se especializar em um deles, se ela quiser, enfim. Mas, inicialmente, é interessante aprender pelo menos um pouquinho aí dos dois. Além disso, tem o desenvolvimento mobile também, que é o desenvolvimento de aplicativos para celular. Em alguns casos tem, enfim, desenvolvimento de jogos, por aí vai. Então, quando a gente fala de desenvolvimento para celular, normalmente é o desenvolvimento mobile, tá? Ou mobile aqui, se você preferir. E o que a gente costuma ver bastante também a gente integrando até certo ponto o desenvolvimento front-end com mobile. Então, existem ferramentas que permitem que a gente crie aplicativos de forma semelhante com a forma como a gente cria sites na internet. Então, a mesma interação ali. Então, pensa que um aplicativo ele tem botões, ele tem textos ali, então isso é muito próximo do que a gente vê num navegador. Então, existem ferramentas que conseguem fazer essa transformação. Então, é comum a gente ver desenvolvedores front-end também criarem aplicativos para celular. Né? Mas existe também a especialização para desenvolvedor de aplicativos. Um outro ponto ali, né, uma outra área dentro da tecnologia que é bem interessante é a área de infraestrutura, e hoje em dia ela é bastante concentrada em cloud, muito por conta de simplificar a vida das empresas, enfim. Cloud é basicamente, são servidores de empresas normalmente muito grandes, então, Google, Amazon, mais qual? Microsoft. Então, essas empresas muito grandes, elas têm muitos servidores disponíveis para rodar os próprios serviços, e parte desses servidores acaba sendo usado pelas empresas, né, como um todo. Então, elas cobram por isso e tal. E a vantagem disso é que essas clouds, elas têm muitos serviços já disponíveis, então simplificam muito a vida de quem está desenvolvendo aplicativos, por exemplo. Então, é só um caso bem simples aqui. Para eu conseguir identificar um usuário, por exemplo, eu não preciso construir essa identificação internamente na minha aplicação ou no sistema que eu estou criando. Se eu posso delegar a uma cloud, ela já tem um serviço próximo disso que eu consigo usar e facilita para mim, né, que estou desenvolvendo, e é o que me faz ganhar tempo, enfim, conseguir entregar outras coisas que são importantes para a empresa. Então, cloud aí é bem interessante. Alguns outros aqui. A administração de banco de dados. Então, quando a gente fala ali de criação e manutenção de ferramentas que armazenam dados como um todo, então existem diversos tipos de banco de dados que são usados em diversas situações.
E existem as pessoas especializadas em garantir que aquilo ali está funcionando bem, que ele tem uma velocidade legal, uma performance legal. Então, a administração de banco de dados é uma outra área dentro de tecnologia. A gente tem a ciência de dados, que envolve toda a parte de aprendizado computacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Badu, né, que falou sobre a BIA. Então, provavelmente existem muitos cientistas de dados ali por trás da BIA, ensinando a BIA a como se comportar em algumas situações, como responder, né, algumas perguntas, até como lidar, talvez, em casos de assédio, né, que a Badu comentou aqui. Então, quer dizer, existem pessoas programando isso, entendendo como fazer essa inteligência artificial funcionar melhor. Essa é uma área muito grande. Normalmente, ela exige um conhecimento mais profundo de matemática, de estatística, mas é uma área bem interessante, está crescendo demais, assim, e é uma área que também tem uma carência muito grande de profissionais hoje, até porque ela exige um conhecimento um pouco mais profundo em alguns pontos que normalmente as pessoas não ganham esse conhecimento tão grande durante a escola, né, quando elas fazem. E eu citei como, por último ali, né, a gerência em tecnologia, que é basicamente tudo dentro de tecnologia. Então, eu posso, por exemplo, ter um gerente de uma equipe de administradores de banco de dados. Então, esse gerente, ele vai precisar conhecer sobre banco de dados, mas também ele vai precisar de outros conhecimentos, né, que são outros ali em outras situações, como conhecimento do negócio, como conhecimento de pessoas, porque se eu sou um gerente, eu vou ter que lidar com pessoas ali. Então, eventualmente, elas vão estar desmotivadas, ou elas vão, talvez, enfim, elas não vão saber exatamente como se desenvolverem, como evoluírem na carreira, e a gerência está ali também para ajudar nisso. Então, tem toda essa parte de pessoas, essa parte mais humana mesmo, tem a parte de processos ali, que é basicamente tentar garantir que todas as pontas, as pessoas, enfim, os processos conseguem se comunicar de forma bem suficiente para a gente conseguir fazer boas entregas. E, enfim, botei um etc. ali porque tem muita coisa aqui, tem a parte de robótica, como eu comentei, o desenvolvimento de jogos, enfim, tem uma infinidade de outros pontos aqui, mas eu botei os que estavam mais próximos do que eu faço e que eu vejo um grande gap aí no mercado e que existe uma grande oportunidade aí de entrar nesse mercado e já entrar ganhando bons salários, enfim. Então, essas áreas são bem interessantes. E um ponto interessante é que essa área de tecnologia, ela exige uma atualização constante, tá? Esse é um ponto, talvez, negativo, vamos dizer assim, da área de tecnologia. Então, as ferramentas, elas mudam com muita frequência, apesar dos princípios, eles se manterem praticamente constantes, tá? O princípio não tende a não mudar muito, mas as ferramentas mudam o tempo inteiro. E quem está entrando nessa área precisa já ter isso em mente, porque se a pessoa não está disposta a entrar numa área e continuar estudando para o resto da vida, então talvez ela esteja entrando na área errada, tá? Se a pessoa não se atualizar, provavelmente ela vai ficar obsoleta muito rápido. Eu lembro, né, alguns anos atrás, alguns anos não, na verdade, alguns meses atrás, eu peguei uma tecnologia que eu já tinha usado alguns anos atrás, mas eu tinha parado. Eu peguei de novo para ver, quero ver como é que funciona agora e tal, quero aprender um pouco mais. E quando eu vi, ela já tinha mudado bastante, assim, da forma como eu tinha visto pela última vez. Então, quer dizer, as ferramentas, elas mudam com uma frequência bem alta. E se atualizar não é uma opção para quem trabalha nesse mercado. Se a pessoa não estiver disposta a se atualizar, provavelmente ela vai sair do mercado muito rápido. Falando um pouquinho sobre soft skills, antes elas não eram consideradas importantes nas empresas, tá? Mas hoje elas são indispensáveis. Então, com o aumento da velocidade de inovação, novas formas de trabalho foram desenvolvidas. E soft skills passaram a fazer uma diferença muito grande no dia a dia das empresas, tá? Então, até, enfim, talvez coisa de 15, 20 anos atrás, era muito comum a gente ver empresas muito, que a gente chama hoje de departamentalizadas, né? Significa que a gente tinha um departamento de tecnologia, um departamento de negócios, um departamento, talvez contábil ali, e era muito comum a gente ver esse tipo de coisa. A questão é que, quando a gente tem departamentos muito bem separados, o que acontece é que a comunicação entre as pessoas, ela tende a não fluir muito bem. Então, o que se percebeu ao longo do tempo é que, colocando essas pessoas com diferentes habilidades próximas e formando uma equipe entre essas pessoas, elas conseguem se comunicar muito melhor e desenvolver produtos de forma muito melhor. Então, é como a própria Badu tinha falado aí na apresentação dela,
trazer pessoas com diferentes habilidades para trabalhar juntas, isso já é um imperativo hoje, tá? Então, quando a gente fala de criar um produto para alguém, um produto, um serviço, a gente precisa de pessoas trabalhando muito próximas com habilidades diferentes e que se complementam para conseguir entregar esse produto para os clientes. Então, saber trabalhar em equipe ali é bem importante no cenário desse. E listando algumas soft skills aqui, falando um pouquinho sobre elas, porque eu acho essas 5 interessantes para quem está entrando no mercado de trabalho, tá? Que eu estou pensando em quem está começando. Elas são também importantes para quem já está no mercado de trabalho, mas para mim essas especialmente são especialmente importantes para quem está entrando. A primeira delas é autorresponsabilidade, que é basicamente eu me responsabilizar por tudo que acontece comigo, tá? Então, é muito fácil, e a gente vê muito isso acontecendo, de pessoas, enfim, passando por alguma situação e sempre culpabilizando alguém por aquilo que está acontecendo com ela. Então, talvez o chefe falou alguma coisa que não foi legal e a culpa é do chefe, ou a empresa tomou uma decisão que não é legal e a culpa é da empresa, ou então o governo tomou uma decisão que o problema é do governo, o problema não é meu. A questão é, como que eu consigo lidar com isso de forma melhor? Como que eu consigo me adaptar às diferentes situações que aparecem ali? Então, assumir a responsabilidade para a gente causar uma mudança positiva na forma como a gente age tem sido cada vez mais importante para as pessoas, tá? O segundo é curiosidade, e curiosidade é importante porque no mercado de tecnologia, como as coisas mudam muito rápido, a gente depende de estar sempre buscando alguma coisa nova, aprendendo um negócio diferente, aprofundando talvez em um conceito. Então, essa curiosidade para buscar cada vez mais coisas é importante, porque não se trata de uma área onde você aprende uma coisa ou aprende até um certo nível e dali para frente está bom. Não, é muito legal que você tenha curiosidade, consiga entrar, aprender mais sobre aquilo, conversar com as pessoas, participar de eventos, enfim, por aí vai. Então, essa curiosidade é bem importante para quem está entrando no mercado. Resiliência, também, na minha visão, ela é muito importante, porque quando a gente trabalha com tecnologia, a coisa ela não é tão simples quanto apertei um botão, a coisa funcionou. Não vai funcionar de primeira. É muito comum a gente tentar de um jeito, putz, não funcionou. Ou liguei esse fio num lugar que, putz, não funcionou, não está pegando, não está funcionando, não tem energia. Sabe, como é que a gente consegue lidar com todos esses problemas que acontecem quando a gente está construindo alguma coisa nova? E, assim, trabalhando com tecnologia, eu posso falar, a gente vai errar com muita frequência. Então, saber lidar com esses problemas que acontecem, contornar, né, e ter paciência para contornar isso aí e chegar numa resolução é bem importante. Então, a resiliência é fundamental. Colaboração, para mim, também é fundamental para quem entra no mercado de trabalho, porque a pessoa vai trabalhar em equipe, né? Lembra do que eu falei? A pessoa vai trabalhar com alguém de negócios, com alguém que desenha telas, com designer, vai trabalhar com alguém, sei lá, que está numa área de ciência de dados, vai trabalhar com um programador. Então, quer dizer, como que todas essas pessoas conseguem se comunicar ali, conseguem colaborar para conseguirem chegar num resultado legal. Então, colaboração, ou saber colaborar com as pessoas, é muito importante. E, por último aqui, acabou ficando 333, por último aqui, o quinto, né, coragem, que a gente vai estar ali no dia a dia e a gente vai ter, talvez, ideias e tal que a gente queira trazer, eu acho que é legal, mas não necessariamente a gente vai ter coragem de expor aquilo. Então, isso, na minha visão, é muito importante, porque, dado que a gente é especialista naquilo que a gente está fazendo, que a gente está lidando com especialistas em outras áreas, é muito importante que a gente tenha coragem de trazer a nossa visão, de discordar das pessoas. Discordar não é ruim, discordar num cenário de inovação é muito importante. Então, trazer a nossa visão, ter coragem de falar aquilo que a gente pensa, isso é muito importante, tá? Então, coragem, para mim, também é uma atributo, assim, uma soft skill, uma habilidade humana que é muito importante para quem está entrando no mercado. E os primeiros passos que eu imagino aqui, tá? Para quem quer entrar nesse mercado, bom, primeiro, o pessoal já está no Control Play, então muito legal isso. Já é um ótimo primeiro passo para ter contatos ali, contato com tecnologia, com diferentes tipos de tecnologia, então isso é bem interessante. E pensando aqui, dando um passo além desse, eu diria que o primeiro passo é escolher uma área onde a pessoa quer atuar. Se no começo é legal a gente talvez tentar diversas áreas para a gente conseguir entender o que a gente curte mais, talvez num segundo momento é legal a gente escolher uma área. Qual área a gente vai querer realmente focar para conseguir entrar naquela área? É banco de dados, é programação web, a parte de ciência de dados, enfim, escolher uma área bem interessante, tá? Aqui eu coloquei web interrogação, porque é uma área que hoje tem muita demanda no mercado, então quer dizer, é uma área, na minha visão, interessante para quem quer entrar no mercado de trabalho. Um segundo ponto é fazer um curso, que dado que a gente escolheu a área, então existem N cursos aí onde a gente pode entrar um pouco mais fundo naquela área que a gente escolheu para conseguir aprofundar aquele conhecimento e tal.
Existem muitos cursos de graça, outros pagos. Normalmente, cursos não são muito caros, tá? Esse curso na internet, que a gente encontra na internet. Então, fazer um curso eu acho que é uma forma mais rápida da gente conseguir evoluir. Um terceiro ali, desenvolver projetos. Repara que tem um monte de S ali, porque não se trata de desenvolver uma coisa e achar que está bom naquilo. Não, precisa estar desenvolvendo um monte de coisas, testando, aplicando bastante, experimentando muito. Então, essa parte de experimentação, de criar coisas novas, é muito importante para quem está entrando na área de tecnologia. E por último ali, buscar uma oportunidade no mercado, obviamente, se a pessoa quiser, né? Ou outra opção é a pessoa empreender também. A gente vê programadores e programadoras por aí empreendendo, enfim, com o conhecimento que ela tem, resolvendo problemas, criando aplicativos. Então, essa é uma opção também, tá? E muito obrigado. Aê, muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada mesmo. A gente adorou sua palestra. Todos os insights que você trouxe aqui para a gente foram muito enriquecedores, muito maravilhosos.